Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nessa hora. Estamos prontos para começar nosso dia buscando a Deus através da leitura, da meditação na palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia diária e eu agradeço você de coração ao colaborar com nossos esforços, tomando esse vídeo e levando a outras pessoas. E assim a mensagem de fé e esperança pregada nesse canal abençoa não somente você, não somente a sua casa, mas também outras pessoas e outras casas. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, por favor, se junte a nós na nossa grande família. Lição fácil, porque sua inscrição nos abençoa fortalecendo esse canal. No final, não se esqueça de deixar o seu gostei e uma mensagenzinha aqui no chat que eu vou ter prazer de ler. Dons do Jesus exaltado. Muito bem. A finalidade de Deus em criar a igreja aqui nessa terra é para cumprir um propósito bem definido, levar o conhecimento de Deus para todas as nações. Lembra da comissão, da grande comissão de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que o último sinal que precede a sua volta é exatamente a pregação do Evangelho. E esse Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Agora a pergunta é, como que nós conseguiremos cumprir essa tão esmagadora missão? Aí o Senhor Deus nos dá alguns presentes, nos dá ferramentas necessárias para o cumprimento dessa missão. Ele não dá missão sem nos dar condições de cumprir a missão. Ele nos dá a missão e as ferramentas junto com a missão. Veja, por exemplo, o que Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você percebeu aqui, né? Apóstolos, profetas. Esses dois aqui, esses dois primeiros, são comissionados pelo próprio Deus. A igreja não tem autoridade de escolher quem vai ser o próximo apóstolo, quem vai ser o próximo profeta. Essas duas funções são determinadas pelo próprio Deus. Aí depois ele diz, evangelistas, a igreja pode escolher o evangelista, pastores, a igreja pode escolher seus pastores e os mestres. Esses três últimos aqui eram exercidos por membros leigos. Interessante, né? Membros leigos que conduziam e lidavam com a igreja nos lares no tempo do apóstolo Paulo, ok? Então veja que ele subiu ao céu, Jesus subiu ao céu e Deus deu à igreja esses presentes, que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Para quê? Aí tem uma definição bem clara, para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para o desenvolvimento. Interessante, né? Para que os santos se desenvolvam até chegar à perfeição, aperfeiçoamento dos santos. Aí ele diz, para o desempenho do seu serviço. Percebeu? Aqui está a ferramenta necessária para que a igreja desempenhe o seu serviço ou cumpra a sua missão, exatamente esses dons que foram concedidos à igreja depois que Jesus foi exaltado. Agora, veja que interessante, né? Aí no verso 13, que eu vou ler agora para você, traz aqui um ideal de Deus para a igreja. O que Deus espera fazer com a igreja? Aí o verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A pergunta que nós devemos fazer ao texto é, será que a igreja, composta por homens e mulheres que são pecadores, alcançou a plenitude de Cristo, alcançou, como ele diz aqui, o pleno conhecimento do Filho de Deus e chegou à unidade de fé? Você percebe que é algo em desenvolvimento? Então, enquanto a igreja está aqui necessitada de que essas coisas aconteçam, que coisas são essas? A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a perfeita maturidade, quando chegamos à maturidade, e a medida da estatura de Cristo.
a igreja ainda não alcançou. Então, enquanto nós somos necessitados de alcançar tudo isso, esses dons são necessários. Esses dons são necessários. Quais são os dons? Profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons que Deus deu à igreja são necessários até que a igreja chegue a esse pleno cumprimento daquilo que está escrito aqui no verso 13. E esse aqui foi importante para os primeiros adventistas do sétimo dia, porque Ellen White surge como uma detentora do dom de profecia, ou seja, Deus deu a ela um ministério profético. Aí, de repente, ela diz que é profeta, mas espera aí, o dom de profecia não estava circunscrito somente no tempo dos apóstolos? Quando os apóstolos morreram, não morreu junto com ele o dom de profecia? A resposta que os adventistas chegaram a essa pergunta está no verso 13. Não morreu com eles. Esses dons permaneceriam na igreja até que a igreja fosse, de fato, abençoada com a unidade da fé, com o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, até crescer a estatura de Cristo. Então, enquanto a igreja não chegasse, esses dons seriam necessários. Então, o dom de profecia é um entre os dons. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Então, você percebe que eles chegaram a essa conclusão, né? Inclusive, tem até uma história aqui que o Ray Smith conta, né, para chegar a essa conclusão, né? Em um navio que estava determinado a seguir as instruções até chegar ao seu destino, até completar a sua viagem. Nesse livro, ele tinha um livro de instruções e o piloto deveria seguir essas instruções até que, de fato, chegasse em segurança ao seu porto. Então, nesse livro de instruções estava descrito que quando ele estiver próximo do porto, um outro piloto subiria ao navio a fim de ajudar o piloto que estava ali no leme a atracar com segurança o navio. Então estava descrito no livro de instruções. E aí ele faz a seguinte pergunta, olha. Quem então acata o que diz o livro de instruções original? Aqueles que rejeitam o piloto, aquele piloto estava descrito, ou aquele que o recebem, conforme lhe instruiu o livro? Julguem vocês. Em outras palavras, o piloto, aquele que estava lá no leme, que deveria receber um outro piloto a bordo, a fim de ajudá-lo a atracar, segundo a orientação do livro. Se ele atende o que está no livro, ele está acatando ou está rejeitando as informações do próprio livro? Então, com isso ele quer dizer o seguinte: nós estamos simplesmente, ao aceitar o dom profético, nós estamos simplesmente acatando o que está escrito com relação aos dons espirituais que seria dado à igreja até que ela chegasse o pleno desenvolvimento pretendido por Deus e pelo Espírito Santo. Percebeu, queridos amigos? E aí tem um texto aqui de Isaías 5, verso 4, que diz: o que eu poderia fazer a minha vinha do que eu já fiz? O que eu poderia ter feito mais do que eu já fiz pela minha vinha? Ou seja, Deus deu tudo para a igreja. Primeiro que Deus, através do sangue de Cristo, resgatou uma igreja. Depois deu uma missão à igreja. Depois deu dons a essa igreja. E ele pergunta assim: mas o que eu poderia fazer mais pela minha via? Ele já fez tudo. É a única coisa que precisamos fazer, eu e você, é estar na presença dele, pedindo que esses dons sejam usados para o nosso próprio desenvolvimento. Porque nós precisamos realmente chegar à plena unidade de fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. E nós precisamos chegar a esse patamar, a esse nível, e Deus nos manda a operação do Espírito Santo em nós para nos conceder esses dons a fim de que isso seja uma realidade. Está vendo? Podemos alcançar, se assim esperarmos, se assim buscarmos do Senhor, se estivermos firmes na presença de Deus, certamente alcançaremos essas bênçãos, porque essas foram bênçãos prometidas à igreja em toda
em todas as eras, em todos os tempos. Que essa seja a sua realidade também, meu amigo, minha amiga, que você chegue a esse pleno conhecimento do Filho de Deus, nessa unidade de fé e cresça, né, conforme a estatura do próprio Cristo e chegue à perfeita maturidade, tá bom? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar a alegria da Tua bênção de estudar a Tua palavra e compreender esses temas. Nos ajude a compreendê-los e não somente compreendê-los, mas colocá-los em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.